Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias mais uma vez aqui para mais uma aula e desta vez uma aula de literatura sobre o romantismo, a nova escola literária que a gente precisa estudar. O professor está bem, graças a Deus, graças a Maria. Espero também que você esteja super bem, caro aluno, e que dentro em breve a gente possa se encontrar novamente nas nossas aulas tão queridas presenciais. Tudo bem? Saudade de vocês. Então vamos lá, acompanhe o professor, por favor, aí nos slides. Romantismo, vamos em frente. E aqui a gente só vai ver primeiramente, né, os panoramas gerais, as características gerais dessa escola literária, depois a gente entra especificamente em Portugal e no Brasil. Aqui nesse primeiro momento o slide deu uma bugadinha, mas vai dar tudo certo. O romantismo, então, estamos falando de um período de 1825 a 1881, ou seja, século XIX, portanto. Mas vamos lá. Com o movimento histórico, o romantismo surgiu na Alemanha e na Inglaterra no final do século XVIII e predominou na primeira metade do século XIX. Beleza? Em Portugal, a partir de 1825, ele surge. No Brasil, o estilo teve início com uma obra publicada em 1836. Como o professor falou, veremos em específico Portugal e Brasil depois. Beleza? No contexto histórico, vamos ver o que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Lá no século XIX. O romantismo está relacionado a dois acontecimentos que mudaram a face da Europa, especificamente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial cada vez mais, né, ficando mais estruturada. A Revolução Francesa, que você já deve ter estudado em história, sabe muito bem o que foi, né, pelo menos, né, algumas visões do que foi a Revolução Francesa você já tem. Vamos lá. Continuando, o absolutismo cede lugar ao liberalismo, certo? Isso aqui, o liberalismo, no sentido de ser uma corrente filosófica fundamentada, olha lá, na crença da capacidade individual do homem. Então, primeiramente, o liberalismo ele surge como uma corrente filosófica, certo? Centrado aí na capacidade individual aí de cada homem. É claro que quando o liberalismo, essa concepção filosófica, ela vai para o campo econômico, a gente está falando da livre concorrência, certo? A gente fala muito hoje em liberalismo econômico, mas primeiramente aqui a gente está falando sobre um liberalismo como corrente filosófica, certo? Então cai a questão dos absolutismos, né? Dos regimes absolutistas, e a gente tem aí o protagonismo individual estando à frente das questões políticas. A Revolução Industrial gerou novos inventos com o objetivo de solucionar os problemas técnicos decorrentes do aumento da produção, certo? Provocando a divisão de trabalho e o surgimento da mão de obra especializada. Esse aqui é um pouco do panorama do contexto histórico daquilo tudo que a gente estava vendo no contexto aqui do romantismo, século XIX. Tudo bem? Um pouco mais ainda sobre o contexto histórico. O romantismo tratava-se de um fenômeno cultural baseado no quê? Na liberdade de criação e expressão. Isso aqui é muito importante, certo? O romantismo, né, tratava-se de um fenômeno cultural baseado na liberdade de criação. Imagina, a questão do individualismo estava cada vez mais, né, colocada como uma forma, um valor indispensável. Então isso, consequentemente, entrou na literatura especificamente. Então nós temos essa liberdade de criação e expressão, na supremacia do indivíduo, na desobediência aos padrões pré-estabelecidos. Então aqueles padrões pré-estabelecidos politicamente, a gente viu que eles ruíram, né? Então também aqueles padrões pré-estabelecidos na literatura também acabaram sendo deixados de lado, certo? De alguma forma, beleza? Foi um estilo rico, diversificado e muitas vezes até contraditório, porque justamente ele era livre, partia da individualidade das pessoas. Então poderia acontecer, né? Era fato que poderia acontecer essas até versões contraditórias, né? 3 componentes resumem o processo criativo. Olha só o processo criativo aqui do romantismo. Nós temos a paixão como um dos elementos do processo criativo, a emoção e liberdade, todos relacionados a uma subjetividade forte. Então, o romantismo está muito centrado no indivíduo e naquilo que o indivíduo tem, né, digamos assim, mais interno a si mesmo, a sua subjetividade carregada aí com suas paixões e emoções, né? Tudo isso regido por uma grande liberdade de criação. Então, essas são características fundamentais, né? Esses 2 pontos que o professor deu para você referente ao romantismo são características fundamentais: liberdade de criação, uma subjetividade elevada às suas máximas consequências em relação à paixão do momento, à emoção, tudo isso é regido pela liberdade.
Dessa subjetividade decorrem as características básicas dos textos românticos. Isso aqui é imprescindível para você entender a concepção por trás do romantismo. São características indispensáveis, certo? Especificamente as características, então, do romantismo, a partir de todo aquele bojo cultural, político, que chegou, então, a se transformar numa corrente literária, que a gente já viu previamente algumas características, ela se estruturou propriamente nessas características que o professor separou aqui para você, quero que você analise comigo. Liberdade de criação, como a gente já falou. No romantismo, o escritor rejeita qualquer modelo e procura expressar-se por uma atitude pessoal, individual, que pretende ser única. Então, todo processo criativo sempre vai ter essa premissa de uma liberdade, certo? De rejeitar qualquer modelo pré-estabelecido, que a expressão de um autor é sempre uma atitude muito pessoal, individual e, por conta disso, única também, certo? Então, para que parâmetros se a minha concepção de arte e de criação é essa, né? Para os românticos, expressar significa exprimir sua personalidade independentemente de quaisquer regras. No rules, certo? Para escrever, nós não temos regras, nós temos o nosso coração, a nossa emoção, a nossa subjetividade, e isso deve ser feito de uma forma, né, a não ser regida por padrões, e por conta disso única. É tudo isso que a gente está falando, beleza? Sentimentalismo, então, sentimentos, né, já que eu vou partir de uma concepção de literatura que parte de uma liberdade, de uma subjetividade, o sentimento ele é colocado como um dos pilares, então, aí do romantismo. Enquanto o artista clássico analisa e expressa a realidade sobretudo através da razão, certo? O clássico fazia isso. O romântico vale-se dos sentimentos. É basicamente o antagonismo aqui em relação ao classicismo. Por isso, é o sentimento de cada um que define a importância ou não das coisas, certo? Então, aquilo que você está sentindo é aquilo que você deve escrever de fato. É isso que vai ser o importante, né? Continuando, supervalorização do amor. Tudo é consequência lógica. Uma liberdade na criação, uma subjetividade gerou o sentimentalismo. Do sentimentalismo, a gente vai chegar na supervalorização do amor, porque o amor é considerado a coisa mais importante para os românticos, a coisa mais importante da vida. A perda do amor provoca basicamente 3 consequências, né? A loucura, a morte ou o suicídio até mesmo, situações comuns em epílogos de romances românticos, beleza? Então, o sentimento do amor é o sentimento mais valorizado pelos românticos, e a perda dele traz as 3 consequências: loucura, morte ou suicídio. Idealização da mulher. A mulher volta a ser a mulher continua, pode-se dizer talvez, ou volta a ser idealizada. A mulher, objeto do amor romântico, é divinizada, cultuada, pura, aparecendo às vezes envolta numa atmosfera de mistério. Né? O mal dos séculos, que é muito interessante, bem característico também dos autores românticos. Tá? A palavra é uma tradução aproximada do termo spleen, que surgiu na Inglaterra e esteve em moda em toda a Europa no período romântico. Vamos ver por que existe esse conceito de mal do século dentro do romantismo. Olha só, o mal do século origina-se basicamente de 2 fatores. Primeiro, a ideia de que o espírito humano busca sempre a perfeição, a totalidade, o absoluto, o infinito. No entanto, sendo humanos, somos incapazes de alcançar esse estado, certo? Então, o mal do século, nesse primeiro aspecto, se refere a essa busca do ser humano por uma perfeição, por uma totalidade, por um absoluto, pelo infinito, mas nós, sendo humanos, a gente não consegue alcançar esses estágios de perfeição, totalidade, infinito. E a constatação, então, dessa impossibilidade humana de alcançar esses estágios, né, gera em nós uma angústia gigantesca, que é caracterizada como sendo o mal do século. Tudo bem? Esse é o primeiro aspecto do mal do século. O segundo aspecto se refere ao seguinte: o fator, né, de desajuste do indivíduo na sociedade, que se revelava muito prática e objetiva em oposição aos sentimentalismos exacerbados românticos. Desse desajuste social resulta, né, pessimismo em relação à sociedade e a si mesmo, prazer em sentir-se melancólico e sofrido, busca do isolamento, da solidão. Então, essa característica do mal do século, esse desajuste do indivíduo na sociedade, porque, pensa bem, era uma sociedade que estava se industrializando, criando uma mão de obra especializada, divisão de trabalho muito bem estruturada, organizada, mecânica, né?
essa mecanicidade, digamos assim, da sociedade não combinava com o sentimentalismo que o romântico queria imprimir nas suas obras e queria viver na sua vida. Então, ele acaba também entrando numa angústia por conta desse desajuste social, que gerou nele esse pessimismo em relação a si mesmo, à sociedade, um prazer de sentir-se melancólico e sofrido. Se a gente fosse olhar um romantismo nessa perspectiva, a gente ia ver que é quase que o movimento ancestral, né, dos emos, certo? De alguma forma, fazendo uma brincadeira aqui, né? O romantismo, de alguma forma, acaba se coadunando nessa melancolia que a gente vê nos emos aí, né? É claro que os emos é uma tribo, enfim, né, que não pode ser resumida só nisso, mas enfim, o professor não quer tratar disso aqui. A busca do isolamento da solidão. Pois bem, né? Evasão, por conta dessa desajuste social, nós temos a evasão. Essa evasão vai acontecer em alguns níveis, olha lá. A evasão do tempo conduz a imaginação do escritor romântico ao passado histórico de seu país ou ao passado individual de cada um, infância e adolescência. Então, a primeira evasão do autor romântico é para o passado histórico do seu país, certo? Como um saudosismo do passado, daquilo que era, né, bom antigamente, né? Ou então, em relação a si mesmo, ele pode voltar, né, no plano individual para sua infância ou para sua adolescência. Essa evasão para a nossa infância ou adolescência, nós temos até hoje de alguma forma. A gente sente saudade daquilo que um dia fomos, né? Por exemplo, o professor acha incrível aquelas tardes que eu podia passar tranquilamente, né, deitado no sofá, vendo filminho, assistindo a sessão da tarde. Era um momento muito nostálgico que eu lembrava, né, em vários momentos quando eu estava na faculdade, fazendo um monte de trabalho. Você talvez também passe por isso, né, de lembrar do seu passado e ficar com muita saudade. O romântico europeu vai redescobrir, então, por conta dessa evasão ao passado, ele vai redescobrir a Idade Média, que ele idealiza como uma época de estabilidade política e social, certo? Reaparece nessas obras tipos como os Cavaleiros das Cruzadas e os Monges como símbolos desse período. Então, por conta dessa evasão no plano social a um passado que é considerado, né, uma época de estabilidade política e social, a gente lembra, aqui no romantismo europeu especificamente, da Idade Média. O Brasil, nessa questão de retorno ao passado, de saudosismo ao passado, dessa evasão ao passado, ele vai retornar, né, aos primeiros brasileiros, que são os índios. Então, vai acontecer isso também aqui no Brasil. Beleza? Além disso, na Idade Média, o escritor romântico europeu também se refere às origens de cada nação, né? Desse processo resulta o nacionalismo. Então, justamente por conta dessa evasão ao passado, certo, que nós estamos falando, a gente acaba chegando também no nacionalismo. Vai ter uma corrente nacionalista dentro do romantismo por conta desse saudosismo das origens, né, do meu país. Então, o símbolo do nacionalismo aqui no Brasil vai ser o índio, justamente por conta desse movimento de evasão ao passado, à origem do nosso país, beleza? A religiosidade também reaparece nos textos românticos, justamente por conta daquele período da Idade Média que a religião era muito importante. Né? Resumo dessa volta ao passado, recuperação. Então, resumo dessa volta ao passado: recuperação da cultura medieval, isso na Europa, né? Romantismo na Europa. Exaltação da nacionalidade, com a idealização do povo, dos heróis nacionais, da paisagem física, religiosidade, cristianismo. Beleza? Mais uma parte da evasão. No plano individual, o romântico volta-se para a sua infância ou adolescência, que é valorizada como um período seguro, sem preocupações, repleto de pureza e inocência. Tudo bem? A criança e o selvagem são vistos como modelos de inocência, pureza e bondade, porque ainda não teriam sido corrompidos pela sociedade. Existe essa ideia. Tudo bem? Última parte, se não me engano, da evasão, da volta à infância, decorrem duas características dos textos românticos: saudade e supervalorização da infância, supervalorização do homem em estado selvagem. E aqui nós encontraremos o índio, né, no romantismo brasileiro, como o professor já adiantou para você. Outra maneira de evasão do tempo e do espaço é refugiar-se no sonho ou no devaneio. Então, outros dois tipos de evasão que o autor romântico, que sofre aquele desajuste da sociedade, né, ele pode ter uma evasão ainda para o mundo dos sonhos ou devaneio, ou em último caso, no caso mais extremo, de uma angústia muito grande, também uma evasão para a morte, evocando a sua própria morte. Né? O mais radical processo de escapismo, de evasão, era a espera ou evocação da morte. Tudo bem? Escolha de heróis grandiosos, justamente por conta dessa retorno ao passado, às suas origens, acaba se retornando também aos heróis. Né? O romântico exalta personagens históricos que foram incompreendidos em sua época. Um exemplo disso, né, no romantismo português, por exemplo, é a questão
da retomada, né, da vida aí de Camões, que foi um grande herói do passado, né, na Europa, e no entanto ele morreu quase que como um indigente, né, no hospital sozinho. Então faz-se uma justiça a esse herói, né, europeu. Então a obra que inaugura o romantismo português, por exemplo, é um longo poema narrativo sobre a vida de Camões, poeta renascentista que viveu miseravelmente. Tudo bem? A aceitação do mistério. Então, o romântico admite a ocorrência de fatos inexplicáveis, fantásticos, sobrenaturais e os incorpora em suas obras. Beleza? Caros alunos, era isso. São as características principais aqui do romantismo. Eu espero que você esteja muito bem, como o professor falou no começo da aula. Espero que a gente continue estudando. É isso. Beijos e abraços. É isso aí. Valeu, galera.